Mateus capítulo 9, versículo 9. Só para rir, não, um negão desse. Se fosse Dário aí, mas eu, 52 anos já no couro quase. Daqui a 35 dias. Dário ainda tem 35, né, Dário? Está acabado. Oi? Está abaixo lá ao fundo, se é o som que estão dizendo. Diz que o som lá não está saindo não, lá atrás, nas caixas de trás. Está abaixo aí, Carminha? Ah, Carminha disse que não. Está abaixo aí, vocês três que estão. Está abaixo aí o som, está me ouvindo? Está me ouvindo legal? Está me ouvindo? Está me ouvindo não, se aí, ó. Quando ele aumentar aí, você diz aí que estou ouvindo, viu? É para todo mundo ouvir. Ainda bem que elas não ouviram o que eu falei, né? Amém? Mateus capítulo 9, versículo 9. Vamos falar de conversão? De uma verdadeira conversão? E Jesus, passando adiante dali, viu assentado, bate só um pouco do meu retorno aqui, na recebedoria ou na coletoria, como não sei como é que está na Bíblia de vocês, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Conversão sim, convertidos não. O tema dessa pregação é: a sua conversão depende única e exclusivamente de você. Nós vimos alguns cristãos, né, dizendo que não vem pelo amor, vem pela dor, né, Paula? Tem escrito na Bíblia? Tem, eu pego. Mateus foi por quê? Jesus disse: Mateus, venha e siga-me. Mateus foi por... Mas Saulo teve que ficar cego 3 dias. Não é o versículo, não estou entendendo, não estou dizendo que é o que tem na Bíblia, que a gente às vezes, né, a gente não diz, não tem na Bíblia, mas é o que dá a entender, é que, né, é porque umas pessoas perguntam: pastor, tem isso na Bíblia? Eu disse: não, mas se a gente for pegar a Bíblia e começar a analisar ela, uma cegueira é uma doença, não é? Não ficou 3 dias com dores, porque, poxa, o cara que enxergava bem, fazia tudo, e ficou alocado lá, mal alocado em um lugar, e teve que uns profetas do Senhor pôr a mão, Ananias, sobre ele e tirar a cegueira dele. Aí ele acordou. Não tem isso na Bíblia, pelo amor de Deus, né? Aquele que não vem por amor, vem pela dor. A Bíblia, ela faz, né, todo um aparato para que nós entendamos a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro difícil de interpretação. Em algumas partes delas há uma facilidade de nós interpretarmos algumas coisas, mas em outras há uma dificuldade de interpretação, porque não tem uma sequência em relação a isso. Ou seja, vamos supor, se pós a conversão de Mateus houvesse a conversão de Saulo, era mais fácil de nós raciocinarmos isso, né? Porque quando ele chega na coletoria ou na recebedoria, que ele era um coletor de impostos, segundo alguns historiadores, haviam 200 mesas cambiais ali, e ele foi justamente na mesa de Mateus. E alguns chegam a dizer que ele chama Mateus pelo seu nome, que ali não era conhecido, Levi, né, Paula? Aí ele diz: segue-me. No mesmo instante, imagina, é como se tivesse, Rodolfo, lá em cima daquele lugar que você mostrou essa semana, que eu não vou nunca, não me chame de jeito nenhum, vá só, amarrado por cima de um prédio altão e pintando. E aí Jesus chegar de lá de baixo e dizer: Rodolfo, segue-me.
Rodolfo larga o trabalho dele ali e vai para um lugar sem saber o destino, sem saber porquê e sem saber o motivo. Só que, quando nós paramos para ler a Bíblia, Mateus possivelmente já conhecia os feitos de Jesus. Jesus veio de uma cura de um paralítico. Então, quando ele viu Jesus, ele entendeu no teu coração que aquele homem que estava diante dele, que é o nosso ressurreto, tinha muito mais para lhe dar do que o que ele recebia na coletoria. Então, quando ele disse: Mateus, segue-me, Mateus foi por amor a Cristo, por amor à obra. Não diferente disso também, Pedro, Tiago, João, não é? Que eram empresários na pescaria. Eles eram empresários de pescas. Eles tinham barcos que, assim como em Itapuã ali tem muitos barquinhos, eles vão pescar o peixe, muitos em alto mar, e quando eles voltam, ele põe os peixes ali, vende para alguns mercadores, e quando não é assim, eles mesmos vendem, eles vivem daquilo. Ou seja, Mateus, Renata, ele sobrevivia daquilo. Então o que é que dá-se a entender? Ele largou tudo ali, ainda que ele não saísse do seu trabalho, se tivesse uma forma secular de pensar nisso, mas naquele momento, ele não olhou para se tinha gerente, se tinha patrão, ele saiu e seguiu Jesus. Por quê? Houve uma transformação de vida no entendimento de Mateus. Ou seja, ele deve ter imaginado: esse homem que me chama é um grande homem de Deus. Então, o que é que acontece? Conversão sim, convencidos não, igreja. Foi justamente o que Deus me exortou aqui, exortou a igreja há poucos instantes, porque a espada que corta lá na portaria, ela corta aqui em cima também. Porque aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e enganador. Porque todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Por um favor não merecido, Jesus vem e coloca sobre nós a sua infinita misericórdia, conhecida como a tua graça. Mas se dependêssemos de nós mesmos, estávamos como no tempo de Sodoma e Gomorra, e estamos pior. Estávamos no tempo de Noé, e estamos pior. Mas só que Deus, ele é misericórdia através de Cristo Jesus. Então, o que houve no versículo 9, Jesus passando adiante dali, viu assentado na recebedoria ou coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe, nada mais, nada menos de que isso: segue-me. Hoje nós vimos uma dificuldade extrema para que o homem e a mulher de Deus tomem esta decisão. Ou seja, naquele instante, Mateus se converteu a Jesus. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. O nosso seguir a Jesus no dia de hoje é a gente levantar a mão aqui diante das pessoas que estão aqui e fazermos uma aliança com Ele e andarmos no seu caminho diligentemente, com capacidade, com notoriedade de vida, com responsabilidade, Gustavo, e dizer assim: Senhor, hoje eu estou te seguindo, eu não estou vendo Jesus, mas como é que eu sigo Jesus? Parando de fumar, parando de beber, parando de prostituir, parando de mentir, parando de roubar, parando de matar, parando de fazer coisas erradas. Então eu estou seguindo Jesus, porque a genealogia de Jesus, ela nos transmite isso. Ele era paz, ele era humilde, ele era soberano, ele era autêntico, era aquele que homem nenhum nunca tinha visto. Então era um homem íntegro, um homem culto e fiel. Interessante que o último percussor que antecedeu a vinda do Cristo, e ele já estava ali, porque a Bíblia vai nos relatar que ele próprio desceu Jesus nas águas, pregava com mais rispidez, né, com mais força na palavra. Imagina o João Batista pregando, porque quando a Bíblia ela nos dá relato de que quando aqueles fariseus se aproximam para ser batizados, ele exclama e ele grita: rebanho de víboras e serpente, quem vos advertiu da ira futura? Porque ele sabia que a cidade estava corrompida, Moisés, mas os que se corromperam não eram como os escribas. E é como Jesus vai chegar aqui na estante falar com os fariseus, porque eles viviam mediante a lei,
mas não sabia da misericórdia. Por isso que Jesus fala, nós vamos chegar lá, que melhor do que sacrifício é a misericórdia de Deus. Então, quando João Batista está ali batizando aquelas pessoas que estavam no pecado, João tinha vindo do deserto, que ele ficava com os assênicos ou hersênicos, que se separaram do povo, do contexto do muro de Judá, de Israel, porque eram povos que tinham se apostatado da presença de Deus, homens, mulheres, jovens, pessoas com deficiências, que não criam, estavam profanando tudo que é que ele faz. Esses hersênicos, eles vão para o deserto, se aglomeram a quantidade de homens e começam a servir a Deus com responsabilidade. Eles se abdicaram, ou eles se afastaram, ou eles desejaram em teu coração de não viver mais no meio daquele povo, como Isaías se sentiu quando ele viu o séquito de Deus descer. Estou no meio de povo impuro e habito no meio de povo de impuros lábios. Então ele entendeu isso. Só que João, ele veio para uma história diferente, preparando o caminho do Senhor. Isaías já falara, né, Paula? Sobre isso, ele veio preparar-nos o caminho. Então, quando ele se deparou com a ideologia daqueles cidadãos, ele disse: não foi assim que eu aprendi de Deus. Ele veio para todos aqueles que nele crê. Então ele se afastou daqueles homens, desceu para o contexto da cidade, e lá na cidade ele começou a pregar a pregação, a batizar com o batismo do arrependimento. E quando nós temos esse batismo do arrependimento, é onde nós tomamos a decisão de Mateus, de seguir Jesus pelo seu caminho. Eu não preciso ver Jesus para segui-lo, simplesmente eu preciso senti-lo, ele em meu coração. O desejo desenfreado que eu tinha de beber, de estar em farras, em festa, o caminho de Jesus me mostrou que esta direção é bem melhor do que aquela que eu vivia, Juan. Então isso é uma conversão, e não são pessoas convencidas. Infelizmente, o que nós vimos hoje nas igrejas, principalmente brasileiras, são pessoas que se convenceram de Cristo, mas não se converteram a Cristo. Ou seja, estão na igreja fazendo o que quer e achando que está tudo natural. E o interessante, como eu disse, que a Bíblia, ela procura alguns aparatos para nos ensinar o que é que Jesus pensa da igreja dele. Tomou bofetadas, recebeu espinha, uma coroa de espinho na cabeça, tomou cuspida na cara, 50 chicotadas nas costas, que cada um disse que tinha 4, dente de leão, dente de urso, pedaços de ferro. Foi lá humilhado, ainda todo dolorido, dormiu sentado, sendo humilhado a noite toda. Foi levado a Gólgota, no lugar onde foi crucificado, e não foi pela mão de ninguém. Ou melhor, ele teve que levar o seu sacrifício, a sua cruz, até lá. E ali ele morreu por cada um de nós, porque estava escrito que isso iria acontecer, para que o nome dele fosse glorificado. Então João vem batizar-nos com esse batismo de nos arrependermos da vida promíscua, de não vivermos só das 613 leis mosaicas, mas vivermos pela graça, por Jesus, pelos seus feitos, e fazer a obra que ele deixou e determinou para que façamos. Ou seja, quando Mateus ele recebe o chamado de Jesus, é instantâneo. Aí que eu digo que houve uma dificuldade para a vida de Saulo. Está lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a conversão de Paulo. Chega em casa, você vai ler. Paulo perseguia o povo de Deus, o povo professando Cristo, o povo falando de Jesus, e ele contestando, combatendo aquele povo, massacrando, maltratando, matando por muitas vezes. E houve uma diferença de Mateus. Aí o nosso ressurreto Jesus, Paulo, ele não se zangou quando tomou chicotada nas costas. Ele não se zangou quando recebeu a coroa de espinho. Ele não se zangou quando foi humilhado a noite toda. Botaram uma capa escarlate nele, fizeram humilhação, ele quieto.
Mas se você parar e ver lá nos evangelhos, você vai ver que Jesus, quando vê o povo fazendo da casa de Deus, porque igreja, aqui é a nossa preparação. E quando ele viu o povo escarnecendo dentro da casa de Deus, o que acontecia ali, pastor? Tinha uns cambistas na porta, trocava o denário e o dracma por tetradracma, que era uma moeda de maior valor. Ninguém podia mais comprar com denário um cabrito, se quisesse comprar um carneiro para oferecer de sacrifício, que era o costume daquele povo na época. Pecava o ano todo, mas depois oferecia um sacrifício e ali estava tudo legal. Só que quando Jesus chega, e é aceitável isso naquela época pelas leis mosaicas, quando Jesus chega ali naquele lugar, Vinícius, Jesus vê que aquelas pessoas que não tinham condições de ir lá e levavam uma rolinha para sacrifício, não podia mais entrar, porque tinha o escambista e tinha os fazendeiros e mercadores. Você tinha que trocar a moeda lá, trazer um exemplo, 7 moedas para trocar por uma, e ir lá comprar na mão daqueles homens. Quando Jesus chega, o culto estava todo bagunçado, de forma tal que nós vimos nas igrejas nos dias de hoje, a palavra ela não é mais mencionada. Não tem teologia, não tem cristologia, não tem escatologia, não tem o princípio, não tem o meio, não tem o final, não explica que ele é o alfa, que ele é o ômega. Não, o homem trouxe a antropocêntrica para dentro da igreja, e a igreja está se alimentando disso e gostando. Não estamos mais vivendo conforme a palavra de Deus, e Jesus deixa tudo detalhado, esmiuçado, mastigado, para que a gente entenda como Ele quer que nós andemos. Então Ele chama propositalmente, Ele já sabia o que ia acontecer naquele dia, e Ele disse: segue. E no versículo número 10, lê comigo aí, quem está com a Bíblia aberta ainda, e 11, servo, viu, Dário? Viu, meus amigos, viu, meus irmãos? Servo só senta à mesa com pecadores para evangelizar. Eu usei aqui a mesa porque foi onde Jesus estava, mas em qualquer lugar aonde você parar, que tenham pessoas pecadoras, não é para você se juntar para falar. Você chegou lá na loja, não foi? O que é que eu começo a falar logo? De Jesus. Tem que ter isso em nosso coração, ou em nossos corações. Por quê? Para que as pessoas entendam que hoje é um novo caminho. Então, quando Jesus se senta ali, o que diz assim, ó: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com os seus discípulos. Jesus levantou? Não, porque onde Jesus está, transmitia, ou estava, onde ele está, transmite paz, transmite uma responsabilidade, Gustavo, de quê? De eu entender que eu preciso mudar os meus conceitos básicos, eu preciso mudar a minha ideologia de viver, eu preciso entender que sobre mim não pode ser administrado o livre-arbítrio, o direito de escolha, porque quem tem direito de escolha são escravos. Porque quem tem direito de escolha, escolhe a pecar, escolhe a matar, escolhe a morrer. Mas quando você se torna servo, você se limita a obedecer a palavra de Deus. E de que forma você vai obedecer a palavra de Deus, se não for de uma forma de ouvir e ouvir a palavra de Deus? E aí ele diz: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porque Jesus estava evangelizando, porque Jesus estava pregando a palavra. Não há uma diferença disso, de que está no meio de pecadores fazendo a vontade deles? Um exemplo, como eu usei aqui na estante com o Dário, não foi, Dario? Que diferença há grande, né? Em Jesus estar sentado à mesa com pecadores, de ele estar fazendo uma área esportiva, uma prática esportiva. É muito diferente, porque Jesus estava assentado ou sentado à mesa com aqueles homens, não só comendo e bebendo, mas transmitindo a palavra de convertimento, de mudança de comportamento,
de mudança de identidade. Eu digo direto aqui, quem não passou por isso aqui, pode vir aqui na frente e me desmentir agora. Quando nós fazemos alguma coisa de errado, dentro ou fora de casa, as pessoas não falam assim: ó, Rosana, você fez isso não, você não é crente. Porque nós mudamos de identidade. Nós mudamos da identidade das duas naturezas que existem, uma terrena para a identidade celestial, que é uma identidade representativa por Cristo, ou representada por Cristo Jesus. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que é que a pessoa vai dizer? Você não é crente, Bruno? Então eu tenho que estar no meio de pecadores, pregando a palavra, não me associando com eles. Como o irmão chegou para mim, não foi, irmão? Não tem falando sobre bola na Bíblia, não. Salmos primeiro, o que abre o livro de Salmos. Deus, ele não vai aqui trazer descrição do pecado. Deus está falando que pecado é pecado. Nem pecado grande, nem pecado pequeno. Pecado é pecado, seja ele de que forma for. Se você estiver no meio, aonde estão escarnecendo a palavra do Senhor, através do teu corpo, da tua vida, Deus, ele vai cobrar de você. Vai trazer descrição do que é. Mas diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para aí, onde é que tem ímpio? Ímpio é todo aquele que pratica impiedade, injustiça. Fala aqui nesse instante. Você não fala com o seu irmão, você é um ímpio. Tem pessoas que associam o ímpio ao pecador. Para que ele ia usar aqui? Não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho de pecadores. Porque conselho de ímpio, já expliquei isso aqui, você vai ouvir dentro da igreja. Sabe como? Dona Zil, nem dê bolas a Aline, mas Rodolfo não vale nada. Isso é um ato de impiedade. Segundo, na letra grega, no dialeto grego, significa a pessoa que está na igreja como um joio pela metade. Chega a associar Jesus como um pio que se dá por inteiro à igreja, e ele deu-se totalmente na cruz do Calvário. Aí ele diz assim, olha, não ande segundo o conselho de pessoas que estão dentro da igreja praticando o mal, te jogando contra outra pessoa, fofocando, como dizia a minha avó, e Cláudia também diz isso, maldizendo, não sei nem que dialeto é esse, maldizendo de outras pessoas. Não se associe a essas pessoas, não se juntem com pessoas que falam mal do seu pastor. Igreja, não bole com pastor não. Eu já disse aqui várias vezes, repito, não sou eu, a palavra que diz: quando Deus levanta um líder, é responsabilidade dele. Porque quando Saul pecou, não foi pela vontade de Deus, e Saul morreu, ele, o filho, perdeu o reinado. Mas quando Davi pecou, quem escolheu foi Deus. Deus deixou acontecer alguns desastres na vida de Davi, mas não matou Davi. Ou seja, quando Moisés estava liderando aquele povo, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, se opondo contra Moisés, a ponto de questionarem a Deus, a liderança de Moisés. O que é que Deus disse a ele? De Moisés: cuido eu, Miriam. E Miriam recebeu a leprazinha dela para ficar calada. Então, quando Jesus, ele estava com aqueles pecadores, Dário, ele estava pregando a palavra. Detalhe: Jesus não estava sozinho, Jesus estava com seus que serviam de testemunha daquilo que Jesus estava fazendo ali. Da mesma forma, deixa eu terminar aqui. Não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente em roda de escarnecedores. Esses são os piores. Não fala mal só do pastor, do irmão, mas fala mal da igreja toda. São escarnecedores.
Aí você está lá brincando no meio de escarnecedores. Você está sendo tão escarnecedor quanto os outros que lá estão. Então, se você sabe que você tem uma nova identidade, duas naturezas, uma terrena, uma espiritual, a sua nova identidade não é mais o número de identidade da sua carteira, não é mais o número do CPF, mas sim o número que foi colocado naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, para que nós fôssemos chamados não mais de criatura, tendo a identidade, tendo um CPF, tendo digital, mas sendo filhos de Deus, sem precisar de nada disso, para que fôssemos salvos pela tua vontade. Então, quando Jesus estava sentado com aqueles homens na mesa e foi questionado pelos fariseus, no versículo 13, versículo 12, 13, Jesus é o nosso maior professor, não tem outro. Quem foi o professor de Paulo ou Saulo? Próprio Jesus. Saulo ficou 3 anos sendo administrado por Jesus na Arábia, porque ele queria descer para a Judéia e tomar conta da igreja no lugar de Paulo, de Pedro, Tiago. Aí os homens não aceitaram, Deus levou ele para a Arábia, ele ficou lá sendo 3 anos, ensinado por Cristo. Depois ficou mais 10 anos na cidade de Tarso, sua cidade natal, recluso de todos e de todos. Depois, se não me falha a memória, Timóteo, um dos outros profetas vão pregar em uma cidade próxima a Tarso e diz: vamos atrás do nosso irmão Paulo, que aí ele começa a ministrar a palavra de Deus. Então, aonde nós temos que estar e temos que fazer, e o que temos que fazer é conforme a vontade de Deus, gente. Nossa identidade secular, ela vai ser existente para alguns processos aqui na terra, mas como pessoas físicas, nós temos que nos apresentar espiritualmente, mesmo na forma física, mas espiritualmente, num dialeto não mais mundano, mas num dialeto espiritual. Então, o que é que Jesus é o maior professor de todos os tempos. Ele diz assim, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero, não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ele falou sobre ímpio ali, ao arrependimento? Não, porque os ímpios já estão aqui. Os pecadores ao arrependimento, com justiça, através da tua palavra, da tua vida no Calvário. Então ele é o nosso maior professor, Adriano, e não tem outro lugar mais plausível para que nós possamos ouvir a voz de Deus, a não ser dentro da igreja. Infelizmente, estão tomando outros rumos. Os líderes, homens que eu ovacionava, que eu gostava de ouvir pregar, como a senhora me falou, que se perderam, e outros se perderam que ainda conseguiram cair do altar, trazendo manifestações humanas para dentro da igreja. Eu sei que muita gente não concorda comigo, eu não estou nem aí. Como eu falei quando estava aqui no dia da inauguração, 400 e poucas pessoas que foi contada. Tinham vários pastores aqui, várias bispas, vários ministros levantaram, não sei que mão de quem foi. E eu disse: se qualquer um de vocês me mostrar aqui no 39 velho, no 27 novo, que esse negócio de umbanda e que banda dentro da igreja é Espírito Santo, eu desço daqui agora. Quando não é isso, são heresias dentro da igreja. Me mostre aí. Ah, mas Miriam dançou, Davi dançou. Me mostre que foi em espírito. Me mostre que foi a descida do Espírito Santo. Quando eles receberam em Atos capítulo 2, começaram a falar em outras línguas, concernente às coisas celestiais. Mas dançar,
como o irmão estava falando, fui para a igreja, pastor, dançaram o tempo todo suando. As mulheres chegou com a roupa tudo branca, parecendo um centro de macumbaria, pode gravar isso aí. E chegou lá, saiu com os vestidos todo preto, os caras se jogando no chão, a mulher mostrando as pernas para cima. Vai procurar o que fazer, rapaz. Diga que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo e ore para Deus me matar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem que ser com ordem e decência. Onde é que tem decência você mostrar a sua calcinha? Onde é que tem decência eu pegar meu paletó, sua mulher está aqui, rodar e mostrar, eu tenho que levantar o meu paletó em cima. Você vai gostar? Vai. Heresia dentro da casa de Deus. Estão profanando os altares de Deus. Eu gostei de um pastor velho, pela forma da igreja da Assembleia. Ele disse: eu estou aqui com 100 reais aqui, ó. Eu vi ontem, não sei nem quem foi que mandou para mim. Se alguém me disser que tem esse negócio de reteté aqui na Bíblia, aliás não, eu vou dar 200. Alguém pode vir me mostrar aqui? A igreja estava socada, igual no dia da inauguração aqui. E eu vi pastor olhar para lá e fazer bico para cá e para cá. Eu digo: não venha para cima de mim com valentia não. Os paus da bandeira estão ali. Se levantou alguém? Levantou, Moisés? Que você gostava também disso, né? Moisés tinha uma calça branca que parecia um pai de santo, quando ele vestia com esse bundão dele. É, Moisés? Moisés deu fim na calça. Não era assim, Moisés, que a gente andava? Não é porque a gente nasceu no pecado que a gente vai ficar no pecado. Aí o que acontece? Foi eu, uma pessoa daqui para uma igreja, essa pessoa era adepta, e já vou terminar desse movimento. Fui pregar, me chamaram para pregar 2 horas da tarde, Vinícius. Cheguei nessa respectiva igreja. Hoje é um lugar onde vende latinha, esse negócio, como é que chama? Reciclado, né? Casa de reciclagem. 2 horas da tarde eu cheguei para pregar. 2 horas. De 2 horas até 5h30 da tarde, meu amigo, o couro bateu com vontade. Purucutu, 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 purucutu. E o pastor com jaleco, e vem lá para cá. E essa pessoa que foi comigo, que era adepta desse negócio, puxaram ele, chamaram ele, nada. Quando me deram para pregar, era 5h30 da tarde. Pastor, você tem meia hora para pregar aí. E beleza. Quando eu comecei a pregar, entrou um cidadão com a perna assim mesmo, ele. Nunca me esqueço, de vez em quando eu vejo ele aí. Com a cara, eu não sei porque as pessoas dizem, cara, cavalo não tem cara feia não, né? Bora botar cara de crocodilo, de gorila. Aí eu terminei de pregar. Ele chegou no início da pregação, Bruno. Preguei, sabe, curtinho. Me deram 30 minutos. Deram mais tempo para o Espírito. 3 horas de eu lá sentado. E olhava. Por isso que eu não gosto de sair para pregar hoje. Isso é a doutrina da igreja, as liturgias, usos e costumes. Quando me deram falar, você tem meia hora. Eu disse, nessa meia hora que papai vai falar. Larguei o doce. A pessoa não está mais aqui não. Quando terminou, deram esse cidadão, ele veio. Eu fui para o meu lugar onde eu estava. Ele é assim porque ele é doente, viu, igreja? Ele tem a perna defeituosa. Eu estou imitando porque ficou bem marcado isso. Aí ele, a paz a todos, boa noite. Só fez isso e olhou para mim. Mas seu nome, pastor? Aí eu dei o nome. Hoje eu vim decidido a sair desse ministério. E ele era pastor. Só não vou sair porque Deus usou o Senhor, que nem me conhece, para falar comigo. Quando eu saí da igreja, veio umas 6 baianas atrás de mim. Baiana que eu falo por causa da vestimenta. Pastor, onde é a sua igreja? Onde é a sua igreja? Eu digo, minha igreja é longe, não dá para vocês irem não. Fica aí. Eu não tinha Kombi ainda, estava com Voyage que eu dei aqui nesse terreno. Eu disse, fica aí. Na moral, não, porque não. Fica aí. Fica aí. Não vai não, que ela tem um problema demais lá. Resultado, o irmão que foi comigo, que era adepto também nessa situação, falou,
Falei, irmão, pensei que o pessoal ia ali balançar. Pastor, o que é aquilo? Eu falei, se você que é adepto não entendeu, quanto mais eu. Eu estava esperando o samba acabar para eu começar a pregar. Acabou hoje lá a igreja. Sabe por quê, igreja? Porque nós temos que viver a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que sara, é a palavra que liberta. Resultado, Jesus disse que Ele veio para os doentes, os pecadores, os necessitados. Hoje nós não estamos mais nessa classe. Nós que fizemos aliança com Cristo, ainda há alguns ímpios dentro da igreja, mas hoje nós não fazemos parte dessa classe doente, apesar de que a igreja de Deus está doente. Mas ainda há tempo de despertamento. Quando eu falo essas coisas assim, que vocês veem um pouco de zombaria, é porque eles zombam também da palavra de Deus. Porque quando eu saio para pregar, eu não saio para brincar de pregar, eu saio com responsabilidade de levar aquilo que Deus me manda, eu pregar. Então eu fiz um esboço legal, fiz uma pregação, tive que diminuir, Vinícius. Tive que diminuir, Renata. A palavra, se tinha um exemplo, 15 versículos, eu tive que fazer em 3, porque toda hora eu olhava para o relógio. Aí eu peguei, tirei a palavra que Deus mandou e comecei a falar um pouco da verdade de Cristo para a igreja, do que é a verdadeira identidade da igreja de Cristo. Não somos nós mais como pessoas representando a nossa aparência física, mas somos nós como espírito. A Bíblia fala que quando Jacó, ele sai da casa de Labão, que atravessa o vale de Jaboque, e ele tinha essa risma com ele por causa do seu nome, que tinha a tradução de enganador, leviano, usurpador. Ele segurou ali o anjo de Deus, Rodolfo, e ficou a noite toda brigando. Ele mandou o pessoal passar e ficou sozinho, lutando com o anjo. O anjo, me larga, rapaz, eu tenho que voltar para meu pai, para Deus, me larga, Jacó, me larga. Ele, eu não te largo enquanto tu não me abençoar. Como é teu nome? Olha como Deus faz. Jacó, quer dizer Jacó. Ele pôs seu nome hoje, não será mais chamado Jacó, e sim Israel. Uma mudança de identidade. Então nós temos que entender isso. Então quando nós viemos para a igreja, é para buscar Cristo. Deixa os seus problemas daquela porta para fora. Deixa em nome de Jesus toda a perturbação lá fora. Vazia-se de Deus, como eu já expliquei aqui. Entra na igreja, tinham 380, se não me falha a memória, né? Ficou só 120. Ficaram só 120 dentro do cenáculo. E eles entraram vazios, entraram preparados para ouvir a palavra de Deus. E quando veio um vento com um som veemente, encheu toda aquela casa. Quem estava de fora imaginavam que ele estava bêbado. Aí que foi uma vez que o irmão discutiu comigo, se imaginava que estava bêbado porque estava tropeçando, sabe? Eu disse, não, bacana, não. Tinha prosélitos, sirênios, tinha judeus, pessoas de nacionalidades diferentes. Por que não são esses todos judeus? E nós estamos ouvindo a falar na nossa própria língua, eles falarem. Ou seja, eles começaram a proferir palavras celestiais, coisas daquilo que não está entrando mais no coração do homem, Gustavo. Entramos nas igrejas hoje em dia, 70, 80, 90% das igrejas, e saímos até suados, mas vazios. Porque o povo está trocando a identidade de Cristo pela identidade da igreja, ou dos congregados da igreja. Pessoas que estão fazendo do altar de Deus palcos de apresentações demoníacas, onde não tem nada de Deus. Então eu não tenho que me ver
como derrotado, porque eu estou vendo um derrotado na igreja. Se ele quer ser derrotado, ele siga a caminhada dele, que eu vou seguir a minha caminhada. E qual é a sua caminhada? Ele é a nossa caminhada. Então, quando a presença de Deus faz parte da vida de um homem, ele muda todo o seu comportamento, e sua vida é completamente limpa. Isso é uma ideia lógica minha, porque tem que haver mudanças. Você tem que se sentir melhor, vazio. O estado homem, o estado mulher não vai sair de você. Nossa natureza está lá, ela vai continuar lá. Que nós vimos crente com obras de enganos, de ímpio, mas você tem que superar isso, mortificando a carne, como está lá em Gálatas, que um se opõe contra o outro, espírito contra a carne, e vivificando o seu espírito. Quando a velha criatura quiser surgir, você diz: Satanás, para trás de Jesus, Satanás, porque ele já te mandou uma vez para lá. Quando Pedro mandou o Senhor sair da punição, qual o Senhor iria se submeter para salvar a minha alma, vai para trás de Jesus, Satanás. Se você não quiser, minha irmã, ir com Cristo, se afaste de mim, porque eu quero andar como ele andou. Então não precisa de muito, sabe, blá blá blá, muita conversa, curto e grosso, como o nosso saudoso João pregou: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Acho que o ministério dele durou em torno de 6 meses, e depois Herodes e Herodias, ou Herodias melhor dizendo, tramou a morte dele. Segundo, sou eu que estou dizendo, alguns historiadores dizem que Herodias preparou a filha dela com a dança, que chamam de dança do ventre, para seduzir Herodes, desde quando a menina ficou mocinha. E no dia do aniversário dela, que a menina dançou, ele ficou besta. Ele me pede metade do palácio que eu te dou. Tudo que você quiser eu te dou. Aí ela, induzida pela mãe, disse assim: eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja agora, aqui na festa. Ele olhou, sabia que João era um homem de Deus, mas a palavra do rei não pode ser revogada. Por quê? João Batista deletou o adultério de Herodes com Herodias, que era a esposa do irmão de Herodes. Segundo uma pessoa, disse que no dia de quarta-feira, num determinado horário, ele abriu o portão do palácio, no pátio do palácio, botavam 2 cestos de pães e começava a dar às pessoas, de uma forma de as pessoas adorarem ao Deus da fertilidade, da produção, o Deus que dava suprimentos a eles. Aí já tinha esse costume de anos, só que quando João chega, grita de lá de fora: Herodes, você está tendo um caso com Herodias, a mulher do seu irmão Filipe. Aí todo mundo começou a olhar, os guardas pegaram ele e botaram lá para fora. Ele esperou no outro dia, de novo. Aí trancaram o portão, ele subiu no muro e gritou. E aí prenderam ele. No dia do aniversário de Herodias, Herodes, no dia da festa deles, mataram João Batista. Mas quando Jesus partiu, ele disse: muitos irão te odiar por causa do meu nome, porque a maioria das pessoas não querem serem corrigidos, mas querem fazer a sua vontade dentro da casa de Deus. E quando há correção, que nós chamamos de exortação, há exaltação, há um crescimento, há uma mudança. Mas quando nós
tapamos os nossos ouvidos, não vai haver conversão, e sim um convencimento que você é crente. Mas aí, João 3 deixa lá bem aberto, quando ele chega cheio de teologia para cima de Jesus de noite, e Jesus, ele fala a Jesus, conversa com Jesus, Jesus diz a ele assim: você tem que nascer de novo. Não importa a lei, não importa o seu conhecimento, não importa você ser príncipe ou juiz, o que te importa é nascer de novo da água e do Espírito. Como é que eu vou nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe? Você é príncipe aqui e não sabe? É como o próprio João falava antes da sua morte: estou eu aqui que batizo com água, mas já está aqui aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então o conselho que eu dou a vocês que ainda não são evangélicos: procure Jesus enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto estiver perto. Mas pastor, eu vejo o crente ali. Fiquem cegos para essas ações. Muitos serão chamados, poucos são os escolhidos. A sua salvação independe de Marlene. Sabe o que é independer? Não depende dela, independe de seu pai, não depende dele. A sua salvação está atraída por Cristo Jesus. Você fazer aliança, não porque papai, não porque mamãe, não porque eu vi Rosenildo, não porque eu vi Dona Zil ali fazendo algo errado e era crente, não me interessa. Eu não estou aqui para olhar para os montes, como diz o salmista no Salmo 121. Eu tenho que olhar para Deus, porque o meu socorro vem do Senhor. Essa é a verdadeira convenção. Pastor, mas eu estou em casa, eu vejo minha mãe que é crente, vejo meu pai que é crente, vejo meu marido que é crente, vejo minha esposa que é crente, vejo meu namorado que é crente, vejo cada atitude que lhe interessa. Vocês não vão entrar junto com eles nos céus e nem vão para o inferno. Aliem-se a Deus através de Cristo Jesus. Quem sabe aquelas pessoas que estão com práticas enganosas dentro da tua casa, vendo meu pai e minha mãe morreram, diácono e diaconisa, por causa do meu testemunho. Se vocês me conhecessem aqui de 1988 até 95, vocês nunca iriam ficar aqui ouvindo eu falar da pessoa que eu era. Nunca usei droga não, mas eu bebia muito e podia vir assim igual a ele aí, ó. Vem cá, cabeludo. Não, minha mãe. Podia vir assim igual o cabeludo, era nojento. Quando vinha que eu discutia, a primeira pancada era minha. Batia para ver a queda, porque ele era grande. E quando ele caía, se não caísse, abafava, tinha que arrumar um jeito. Pegava um pau, uma pedra, o que tivesse. Mas aqui não, não. Eu era miséria de gente. Eu vou ser mais enfático. Eu era desgraça de gente. Se eu tivesse no mundo esse negócio dessas facções, eu estava morto de hoje. E hoje? Sabe por quê, Gustavo? Eu não levava fé com cara de ninguém. Andava armado o tempo todo. Já tive 5 armas diferentes, 38 Rossi, Taurus, que era a arma da época. Se fosse hoje era na .40 certinho, embaixo do travesseiro. Era uma faca daquela de Rambo. Mas aí quando você conhece Jesus, você tem que se desfazer dessas coisas, dessa violência que tinha exacerbado. Sabe o que aconteceu uma vez, Bruno? Ali em Marechal Rondon, uma gangue brigando com outra na época. Naquela época tinha briga de bairro, não era como hoje, mas o povo já conhecia arma de fogo. O tiro comendo de um lado para o outro. Nessa época, nesse dia minha arma estava em casa. Eu arranquei um pau não sei de onde, me disse, estou procurando em quem dá cacetada. E procurava um outro, quando eu vi que era conhecido, eu não ia de tão travado que eu estava. E Deus não deixou uma bala pegar em mim.
porque Ele tinha um propósito para a minha vida. E é por isso que hoje eu glorifico a esse Deus, porque era para eu morrer, Bruno, e Ele me livrou do laço da morte por diversas vezes. Aí que eu digo que tem que ter uma mudança, sabe, dona Michele? De identidade, né, Val? De Michele para adoradora. Então não olhe para ninguém, pastor, mas eu amo minha mãe. Não importa. Em relação à vida espiritual, sua vida e a de sua mãe são independentes. Então, quando mamãe e papai me viram convertido, não acreditaram. Entrou na igreja ela, meu pai, mais 2 irmãs e meu irmão, que hoje também é pastor, porque viram uma transformação de vida e de identidade. Então nós temos que crer nesse Deus, e temos que andar conforme a esse Deus, não conforme a homem, não conforme a pastores, missionárias, bispos, apóstolos, como tem aí, de uma maneira tão... Mas crer em Deus e crer na sua palavra. Então, como eu brinquei com o Paulo aqui, né? Paulo tomou até um susto, que ela que dá aula bíblica aqui, só foi para abusar ela, hein, Paulo? Paulo, não, pastor, eu concordo com ela, não tem. Quem vem pelo amor, quem não vem por amor, vem pela dor. Não tem isso escrito, mas fazemos um raciocínio em relação a isso, não é verdade? Então a gente tem que entender. Mateus seguiu, mas Saulo relutou um tempo terrível até Deus, o próprio Deus, se encontrar com ele através de Cristo Jesus e dizer: Paulo, por que você me persegue, Saulo? Saulo. Ele, quem está falando? Jesus, a quem tanto você persegue. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Aí, puf, segundo alguns, botam as escaminhas no olho dele. Ele fica atônito, cego. Deus manda ele uma rua chamada direita, fica lá na casa. O profeta vai, põe a mão, e ele vai e começa a pregar. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos, Paulo, da cidade de Tarso. Então, vocês que ainda não são evangélicos, coloca isso na sua cabeça. A minha salvação independe de quem esteja dentro da igreja fazendo suas atitudes erradas. Eu tenho que fazer uma aliança com Cristo, não para mostrar para minha mãe, para o meu pai, para o meu avô, para minha tia, para minha esposa, para o meu marido, não. Para mostrar para Deus que eu deixei de ser criatura, escravo do pecado, com livre-arbítrio de fumar, de roubar, de matar, de beber, para ser limitado com o meu direito de servo, de servir ao Senhor e não ser mais escravo do Satanás. Então nós não temos livre-arbítrio, temos Cristo como nosso Redentor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.